Vamos começar a pregação desta noite. Hoje é no Salmo 46. A pregação de hoje é uma pausa para o recomeço de um novo livro. Já anuncio e pedindo oração aos irmãos pelo preparo das pregações no livro, na Epístola de Judas. Ele tem só um capítulo, mas tem muito assunto. Então, os irmãos, orem por nós. Salmo 46, assim diz a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? E damos graças mais uma vez a Deus por estarmos hoje, na parte da noite, agora para exaltar, engrandecer, louvar o teu santo nome, o teu poderoso nome, o teu soberano nome, o teu bondoso nome. Para sempre te louvaremos. Agradecemos pela segurança que temos, transmitida pelo Espírito Santo através das promessas da tua palavra. Então vem encher o nosso coração do teu Espírito agora, vem iluminar-nos para que possamos não somente entender, mas procurar confiar em Deus conforme a passagem nos exorta. Em nome de Jesus, amém. Então, o Salmo 46, né? Esse Salmo 46 é bastante contextualizado nessa época que todos nós corremos perigo de contrair a doença do vírus Covid. Então, o tema desta passagem trata de uma pergunta: para quem são os juízos divinos? Quem é o público-alvo dos juízos divinos? Quando Deus envia os juízos sobre a terra, Ele está apontando para quem? Eu sei que a tendência de vocês aí Ele está apontando para os ímpios, para os incrédulos, né? Para os rebeldes. Não,
meus amados irmãos. A pergunta que eu fiz aqui é a seguinte: na hora dos juízos, Deus realmente faz distinção, como fez entre o povo de Israel e os egípcios? Como nós lemos em Êxodo 11. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Será que Deus, por exemplo, nessa pandemia, faz distinção entre o seu povo e os não povo? Aí, porque na época que Deus mandou a última praga, isso aqui se refere à última praga, a morte dos primogênitos, né? Deus fez essa declaração lá na vila, porque você sabe que Israel morava numa cidade só deles, né? Porque os gentios, os egípcios abominavam os judeus pelos seus usos e costumes, né? E pela sua profissão também de pecuaristas, né? Então o faraó mandou que José acomodasse sua família separado dos egípcios. Então, naquele dia, Deus prometeu fazer distinção entre o povo egípcio e o povo judeu, ou seja, nem a 10ª praga não ia atingir ninguém do seu povo Israel, nem sequer um cão rosnaria, né, naquele dia. E isso era uma prova de que Deus fazia distinção entre o Egito e Israel. Aí veio a praga e morreram todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos dos egípcios, de todos, inclusive do rei, mas Israel ficou intacto. É claro que ali está o segredo. O segredo o segredo era um símbolo, simbolizava a nossa salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Porque o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue deveria ser derramado e utilizado para pintar os umbrais das portas, era um tipo da morte de Cristo e do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então, foi uma salvação ali, foi uma salvação literalmente, né? É tanto que a verdade em torno da salvação do povo de Deus todos que saíram do Egito eram salvos, né? Foram salvos, embora tenha sido todos disciplinados com a morte, porque naquele tempo ainda já havia pecado para a morte, né? Então todos os que murmuraram caíram no deserto. Somente Josué e Caleb dos que saíram do Egito, que entraram na terra prometida, e junto com os jovens de 20 anos para cima, né? 20 anos para cima para baixo, 20 anos para baixo, que entraram, os que nasceram no deserto. Somente os que nasceram no deserto que entraram. Os pais, né, os avós que saíram do Egito não entraram, exceto Daniel, Josué e Caleb. Então eu estou perguntando aqui, na hora dos juízos de Deus, realmente Deus faz distinção, como fez entre o povo de Israel e o povo do Egito? Aí eu disse aqui, eu creio que não, né? Salvaguardando a soberania de Deus, né? Mas não como declaração geral. Nenhum crente vai morrer de Covid-19, né? Nenhum crente sofrerá sob Hitler, será assassinado por Hitler. Nenhum crente sofrerá a guilhotina
da Revolução Francesa. Nenhum crente morrerá da gripe espanhola. Nenhum crente morrerá da epidemia anterior, que eu chamo da influenza, etc. e tal, né? Nós sabemos que crentes morreram na influenza. A esposa de um amigo nosso morreu de influenza, pastor, missionário. E agora nós, pelo menos dois pastores amigos, né, foram promovidos para a glória eterna, e Deus usou o Covid para levá-lo para o céu, né? Uma bela de uma desculpa para Deus levar. Brincadeira, Deus não precisa de desculpa, mas Deus usa os meios que Ele quiser para levar os seus filhos para o céu no dia que Ele planejou levar. Então, mas eu tenho ouvido essa semana e a outra, faleceram 2 pastores, né? Será que Deus faz distinção entre os crentes e os não crentes hoje, né, nessa pandemia? Eu acredito que não, salvo a soberania de Deus, né? Deus querendo, Deus tendo um propósito na minha vida e na sua vida, na vida de qualquer crente no mundo, Ele pode fazer a distinção, mas de forma declaratória, como em Êxodo 11:7, não, né? Aqui e acolá vai algum filho de Deus vai ser atingido pelo vírus. Só quem sabe é Ele, né? Tá certo? Então eu creio que não. Mas eu digo isso porque alguns juízos, aí eu estou justificando. Por que não? Porque eu acredito que não, né? Salvaguardando, de novo, quero frisar a soberania de Deus, se Deus quiser, né? Isso segundo o seu plano eterno que Ele tem para cada um, né? Segundo o plano, o propósito que Ele tem para cada um, uns vai contrair o Covid, outros não vai contrair, né? Toda glória e honra e louvor seja o nosso Deus. Mas eu digo isso por 2 razões. Primeiro, porque alguns juízos têm propósitos eternos, outros têm propósitos temporais. O que significa isso? Os juízos com propósitos eternos nunca têm cunho de salvação, de chamamento ao povo para arrepender-se, pois trata-se de juízo definitivo quando o veredito da condenação já foi dado, né? Ou seja, quando Deus mandou juízo sobre o Egito, já estava determinado, né? Ninguém ia escapar, não houve advertência. Muitos dos juízos não têm advertência, né? Eu estava lendo na internet essa semana que quando Deus manda um juízo, Ele avisa, nem sempre, né? Nem sempre. Alguns Ele avisa, outros não, né? Principalmente esses que têm cunho de condenar o ímpio, né? Então, quando a condenação já é dada, como é o caso de João 3,18, por exemplo, que diz João 3,18, né? Quem não crê já está julgado. Então pronto, não tem como, né? Quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado. Esse juízo já está dado, a condenação já está dada, né? Não tem por onde. Isso eu classifico como os juízos eternos, né? E esse juízo aí já está condenado, né? Quem não crê já está condenado, se refere ao juízo do trono branco, o famoso juízo final, certo? Todos os que fazem parte, os que farão, né? Os que fazem parte do juízo final, já está dada, a condenação já está dada. Então, na hora do juízo final, aqui muitos crentes, até crentes verdadeiros, firmes, mas por alguma ignorância, eles acham que o juízo final é para decidir quem vai ser salvo e quem não vai ser. Não, o juízo final, quem participar do juízo final,
já vai para a condenação. Por que então Apocalipse diz que se lerá livros, né? O livro das obras serão abertos? Somente porque Deus é justo, né? E o que está escrito, e Deus usa como testemunha sempre o que está escrito a respeito da pessoa. Então, os livros das obras serão abertos, o livro da vida será aberto no dia do juízo, mas somente para dizer, olha, seu nome não consta no livro da vida, está vendo aqui? Mas consta no livro das obras, está vendo aqui? Então, depois que um por um for mostrado os dois livros e constatado que o nome dele não está no livro da vida e o nome da pessoa não mais está no livro das obras, aí todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Nenhum crente estará naquele dia do juízo, porque a Bíblia diz que os nossos pecados já foram julgados na cruz do Calvário. O julgamento dos nossos pecados foi severo também, mas foi julgado na cruz do Calvário, né? Quando Jesus morreu, todos os nossos pecados já foram julgados. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Aí o livro de Romanos comenta o tempo todo essa segurança do crente, porque os nossos pecados já foi julgado, né? E não há mais condenação. Apesar de ter esperança que o coronavírus fosse prenúncio do arrebatamento, né? No começo muitos pensaram, opa, o arrebatamento está próximo, né? Este parece ter sido apenas, né, ter apenas propósitos claros, como despertar, que a gente suspeita, que a gente ora, que a gente deseja que esse coronavírus tenha um propósito de despertar o povo de Deus e sacudir as nações, né, arrogantes, as nações modernas, e quem sabe por meio dessa sacudida, né, os eleitos também se despertam para o arrependimento. Mas quanto aos eleitos, se Deus quiser, Ele pode usar outros métodos para acordar os eleitos, né? A pregação do Evangelho e a operação do Espírito Santo. A pregação do Evangelho na famosa chamada geral. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa é a chamada geral. Nós devemos pregar o Evangelho para todos, né? Mas ao pregar o Evangelho, e a pessoa que ouviu o Evangelho for um eleito, aí vem a famosa chamada específica, ou chamada eficaz. Então, por isso que há muito ânimo em quem prega o Evangelho. Há muita motivação para pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho na esperança que aquela pessoa, ou pessoas que ouvirem a minha pregação, quem sabe ali tem um ou dois eleitos para a vida eterna. Aí o Espírito Santo chega lá nele e dá umas balançadas. Acorda, rapaz! Não é você não, Natan. Natan estava com os olhos fechados, mas ele estava orando. Acorda, rapaz! É com você. A pregação está falando com você. É assim que Deus conduz os seus eleitos ao arrependimento. Bem, então, explicado aí o tema, a quem é dirigido os juízos, a quem são dirigidos os juízos que Deus tem derramado sobre a terra, né? Aí, a todos. É como Jesus disse na última oração: eles estão no mundo. O que Jesus quis dizer com eles estão no mundo, mas não são do mundo? Ele quis dizer que tudo que ocorrer no mundo, todos os flagelos, todas as doenças, todas as tribulações, todo o sofrimento, porque passa toda a humanidade, nós estamos sujeitos a passar também. É isso que Jesus disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós somos sujeitos a tentações, nós somos sujeitos a doenças, nós somos sujeitos a ameaças,
de toda espécie. Nós estamos no mundo, né? Foi isso que Jesus disse. Mas só uma coisa Jesus não pediu. Na oração de Jesus não orou: Pai, eles estão no mundo, não deixe eles ficar com gripe, por favor, não deixe o pastor ficar careca não, que o sol vai queimar a cabeça dele, e o frio vai derreter os miolos dele. Não deixa ninguém passar aperto financeiro, eles estão no mundo, não deixa eles correr perigo nenhum, acidente, né? Não deixa o pastor cair do telhado, não. Jesus não orou assim, ele orou assim: eles estão no mundo, mas não são do mundo, livra-os do mal. Essa é a oração, né? Jesus orou só isso: livra-os do mal. Mal quer dizer pecado, né? É isso, porque de todos os vírus perigosos, o vírus do pecado é o pior, é o que mais mata, né? Até nessa pandemia, o que mais matou não foi o vírus, foi a ganância dos governadores, né? Que em vez de usar o dinheiro para melhorar a proteção do povo, roubaram o dinheiro que era para cuidar do povo. É brincadeira? É assim, até a merenda das escolas eles desviam, roubo. Pensou que perversidade tirar da boca das crianças, que muitas delas vão à escola só para comer, sabia? Que muitas crianças vão para a escola só para comer, porque os pais não têm comida em casa. Aí vai um governador lá e tira. É perversidade. Então, o pior vírus é o vírus do pecado, é pior do que a pandemia do pecado, que nunca acaba, né? Só acaba quando terminar a história humana no cumprimento das profecias da volta de Cristo, aí vai acabar, mas por enquanto a pandemia do pecado persiste. Portanto, meus irmãos, a mensagem de hoje é nossa segurança. Preste bem atenção, que essa é a mensagem do texto. No meio dos juízos de Deus, né? No meio dos juízos de Deus, no meio de pandemia, seja flagelo, o que for, né? Que nos ameaçar, a nossa segurança está no fato de que Deus é Deus. Fixe o seu pensamento nisso. Deus, o nosso Deus é Deus. Por que essa mensagem é importante? Porque tem muitos que dizem crer em Deus, mas só quando tudo está bem, né? Quando vem as ameaças, ele não as suas atitudes, né? Seus pensamentos, suas palavras, suas ações revelam que ele não crê que Deus é Deus. Não foi quando Deus disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? É porque Deus sabe que muitos de nós aqui não têm essa informação, não crê nisso, que o nosso Deus é Deus. Então a nossa segurança está no fato de que Deus é Deus. Amém? Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Eu sei que eu poderia fazer uma pregação só nessa mensagem, mas eu vou expandir mais para a pregação do capítulo 46 todo. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: Deus é Deus. Aí, como é que começa o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa é a premissa, por assim dizer, o caput desta aliança, né? É a frase principal que governa aqui, é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Ou seja, nossa segurança está no fato de que Deus é Deus. Ele é o nosso refúgio. Note bem que a Bíblia, os artigos na Bíblia dizem muito, significam muito. Deus é o nosso refúgio. Esse artigo, o artigo na Bíblia, quando ele está no artigo definido, né, significa único, né? Deus poderia ser dito assim: Deus é o nosso
único refúgio, né? Então, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer ameaça, para onde vamos correr? Para Deus. Mas é assim na prática? Não. Hoje de manhã nós vimos isso, né? Não é assim na prática. Quando a Síria, a pregação de hoje de manhã, quando a Síria ameaçou Judá, ele correu para se refugiar em Deus? Não. Ele correu para se refugiar no Egito, no rei do Egito. Ele colocou o rei do Egito acima do Todo-Poderoso Deus. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós colocamos nosso patrão, né? Quando nós nos vimos apertados, nós recorremos ao patrão, né? Ao governo, aos recursos, a nós mesmos, né? E esquecemos de Deus, né? Eu tinha um amigo que ele dizia assim, acerca dos missionários: primeiro você fala com Deus, em segundo lugar você informa os homens. Quem é nosso refúgio é Deus, né? As pessoas, nós só devemos pedir oração, sim, mas quando eu peço oração na igreja, será que eu já falei com Deus? Não vamos esquecer isso, tá bom? Embora o pedido de oração já seja um refúgio em Deus, tá certo? Pedido de oração, sendo sincero, de todo o coração, né? Se aquele pedido de oração significa que realmente você confia em Deus e por isso pede: irmão, ore por mim, para que Deus faça isso, etc. Então, o primeiro ponto aqui é que, sendo Deus, Ele promete a paz perene aos que nele confiam. Ou seja, nas horas de ameaça, como o do coronavírus, nós temos certeza que, porque o nosso Deus é o nosso refúgio, Ele já planejou nos dar paz, né? Ele promete paz perenal aos que nele confiam, e diz aqui, ó: portanto, não temeremos. Essa é a questão. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, né? A terra não se transtornou ainda, né? O corona só deu um susto, né? Só deu um pequeno susto, né? Coisas 1000 vezes mais do que o corona está por vir, né? Que vai transtornar a terra, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda os montes não se abalaram, né? Os pequenos tsunamis que acontecem na Ásia é café pequeno para os abalos sísmicos que haverá na grande tribulação, naqueles 7 anos, naquele período de 7 anos que Deus vai usar para abalar as nações, para transtornar a terra e fazer o povo de Israel pensar, porque o povo de Israel não está pensando atualmente, travou a mente dos judeus atualmente. Atualmente os judeus só estão focados na economia, né? E focado na economia e na guerra, né? É o país mais bem preparado para a guerra hoje em dia, e a economia deles vai muito bem, né? A plantação, a ciência, eles conseguem tirar água do vento, agora vocês imaginam, né? Então, mas Deus, eles nem pensam em Deus, né? Não sabem eles que todo esse progresso vem de Deus, né? Para protegê-los dos inimigos, porque Israel, o mundo inteiro é inimigo de Israel, com exceção de alguns países ocidentais, como os Estados Unidos, Inglaterra e outros, né? Mas todos os outros países, mesmo ocidentais, odeiam Israel e gostaria de vê-los extintos da face da terra, né? Mas ainda não se transtornou a terra, né? Aí diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Isso ainda não aconteceu, é profético, né?
vai ser acredito que seja 1000 vezes mais perigosos esses juízos de Deus sobre a terra naquele dia do que o coronavírus, né? Mas sabe o que Deus vai fazer? Naquele dia o seu povo terá paz, porque Deus não é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, agora, aqui e agora e além. Então, nesse dia, o povo de Deus, a igreja está no refúgio eterno de Deus, porque vai ser arrebatada, certo? Então, não sofrerá as ameaças desses transtornos que haverá na terra e no mar, né? Os que forem salvos na tribulação, Deus vai também dar um jeito de guardá-los, né? De alguma forma. Mas a principal refúgio, onde Deus vai nos refugiar, está declarado aqui também, tá certo? Então vamos para frente. Então ele promete paz perenal aos que nele confiam. Portanto, não temeremos, uma paz perene, duradoura, eterna, né? Agora, na ameaça do coronavírus, Deus é Deus e Ele pode nos dar paz mesmo sob a ameaça que nos ronda por toda parte. Se nós vamos no supermercado, o perigo está rondando. Se nós vamos no médico, o perigo está rondando. Se nós precisamos andar na rua, o perigo está rondando. Mas as pessoas só não vêm na igreja, porque o vírus gosta muito de igreja, não gosta de supermercado, não gosta de farmácia, né? Só gosta de igreja. Então, na igreja, nesses lugares todo mundo vai, mas na igreja as pessoas têm medo de ir, né? Isso aqui é muito engraçado. Em segundo lugar, porque nossa segurança é o fato de que Deus é Deus. Então Deus é Deus e Ele revela o plano de segurança para nós. Ele já revelou aqui, no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, certo? Então Deus já revelou, é a cidade, o lugar de refúgio do seu povo vai ser a cidade de Deus, né? Isso ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Deus vai livrar a sua igreja, está escrito isso em 1 Tessalonicenses, que Deus nos livre da ira vindoura, porque tudo isso aqui é fruto da ira de Deus. O coronavírus é fruto da ira de Deus, mas Deus nos livra da sua própria ira, certo? Deus nos refugia na hora da sua própria ira, né? Deus não permite que o povo de Deus sofra a sua ira, porque Ele vai esconder o seu povo, na hora da ira, né? A igreja vai ser pelo arrebatamento, e os da grande tribulação, alguma providência será tomada por Deus para guardar. E hoje é a mesma coisa. Deus é Deus, e se Ele quiser, Ele nos guardará, né? Amém? Isso disse os companheiros de Daniel, ao ser ameaçado pela fornalha ardente. Ele disse: olha, rei, disse para o rei Nabucodonosor, se Deus quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, uma coisa você tem que saber: nós adoramos somente a Deus, não adoraremos a sua imagem. É isso que Deus quer de hoje, de você e de mim. Ele quer que nós não cedemos ao humanismo, ao mundanismo que esse coronavírus está oferecendo em troca de uma falsa segurança, né? A segurança do mundo é falsa segurança. A segurança proposta pelos governos, pelos cientistas, pelos médicos, pelos administradores municipais, estaduais, federais, é tudo falsa. Falsa em termos, certo? Não estou dizendo para ninguém desobedecer o governo, mas se não é falsa, quando não é falsa, é muito limitada em seu poder, em seu potencial, e se Deus não quiser, essas coisas não servirão para nada, né? Nosso refúgio é
Deus. Ele já revela o plano. Ele quer nos esconder na sua cidade. Onde está Deus agora? Diz aqui que Ele está no meio da cidade. Ele está sentado lá no trono, no meio da cidade. E de lá Ele olha para mim, olha para você. E segundo a sua vontade Ele nos guarda. Amém? E é isso que é importante. Confiar na estratégia de Deus e não na estratégia dos homens. É aí que nós temos paz perene. É aí que nós sentimos seguro. É aí que a nossa alegria, né, não vai ser prejudicada. É aí que a nossa felicidade. Tem muita gente tendo depressão dentro de casa. Tem muita gente aí tendo estresse dentro de casa. Com medo do coronavírus. Tem muita gente ficando doente de todo tipo de doença por causa do coronavírus. É porque essas pessoas não têm uma fé genuína no Deus que é verdadeiramente Deus. Creia em Deus, com Deus, e você terá paz nessa pandemia. Amém? Eu mesmo, graças a Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, suas promessas, tem me dado muita paz nesse coronavírus, né? Graças a Deus, muita tranquilidade. Minha saúde está melhor agora na época do coronavírus. Minha resistência está melhor nesse coronavírus. Minha imunidade está melhor nesse coronavírus. Mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É simplesmente porque eu sei que Deus oferece paz, Deus oferece segurança. E eu abracei com todas as forças tudo que Deus me oferece. E você também pode fazer isso. Terceiro ponto aqui Deus, nossa segurança está no fato de que Deus é Deus. Então, como Deus, Ele convida seu povo a olhar para o que Ele já fez na história das grandes nações arrogantes, né? Aí a história aqui, o desafio aqui se Deus já fez tanto, e nós lemos a Bíblia, a história do que Deus fez com o Egito, fez com a Babilônia, com o rei da Babilônia, com a Síria, e tem feito com muitas nações, e agora no coronavírus, né, que Deus fez, né? O que Deus fez? Vamos ver o versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a segunda vez que repete que Deus é o nosso refúgio. No versículo 1 e no versículo 2. Versículo 8. Vinde, aqui é o convite. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, um dos fatores de incredulidade da igreja hoje, dos crentes hoje, é o fato de não querer olhar para trás. Irmãos, é importante olhar para trás, não para viver do do nosso passado triste, né? Porque muita gente não consegue se livrar do passado. O passado o segue até a morte. Nesse sentido, a Bíblia já tem o conselho de Paulo, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Aí Paulo está dizendo, eu não olho para os sofrimentos que eu tive, para as perseguições, para as aparentes derrotas que eu tive, né? para as fraquezas que eu tive. Eu olho para frente e prossigo para o alvo que Deus tem, para alcançar o galardão que Deus tem para mim. Então Paulo dizia, então eu me sinto motivado a continuar, independente das circunstâncias, a continuar servindo a Deus, custe
o que custar, que custe a minha própria vida, o apóstolo Paulo diz. Ele diz ainda que eu seja derramado como libação, né? Libação era um procedimento durante os sacrifícios, em que o sacrifício era feito, e ele vinha com um líquido e derramava sobre o sacrifício. Então Paulo, eu estou pronto a ser derretido, virado líquido e derramado sobre o sacrifício que honra e agrada a Deus, ou seja, morrer. Mas quando Deus pede para o povo olhar para os seus feitos, os seus poderosos feitos, e nós devemos olhar, nesse sentido nós devemos olhar, irmãos, devemos olhar quantas bênçãos Deus tem feito. Quando nós olhamos para trás, vemos, de vez em quando eu faço um exercício, eu olho para trás desde a minha infância, lá em Itapetinga, na Bahia, né? Com 7 anos de idade, minha mãe foi salva. Daí em diante eu começo daí, dos 7 anos de idade, né? E faço uma retrospectiva, sempre louvando a Deus por ter me trazido até aqui, e dou glórias a Ele. Então a fé aumenta à medida que nós olhamos para os poderosos feitos de Deus, e Deus convida que vinde contemplai as obras do Senhor, né? Que assolações tem feito. Então vamos olhar para trás e ver que não houve nação arrogante que suplantou a vontade de Deus, o poder de Deus, o plano de Deus. Todas elas foram vencidas por Deus, por mais arrogantes e petulantes que elas se achavam, né? Como as que se acham hoje, foram acometidas pelo coronavírus e ficaram como barata tonta, né? A Itália ficou como uma barata tonta, o presidente da Itália ficou como uma barata tonta, sem saber o que fazer. O presidente da França ficou como uma barata tonta, porque são 2 países muito petulantes, Itália, França e Espanha, 2 países muito petulantes, né? Esses foram os 2 países que mais evidenciaram confusão no começo da coronavírus. Aí os outros países nem se diz, e o Brasil também, os governantes ficaram igual barata tonta, transtornados, porque não sabiam o que fazer. Os cientistas foram humilhados, né? Os médicos foram humilhados, os políticos foram humilhados pelo coronavírus. Irmãos, vamos olhar isso, o que Deus fez. Deus desafiou a arrogância, o orgulho dos homens que querem progredir e fazer e acontecer sem Deus, porque a maioria desse povo nem sequer menciona o nome de Deus. Só um político nesse mundo de hoje menciona o nome de Deus, os outros nem mencionam, né? Eu nunca ouvi qualquer outro político mencionar o nome de Deus. Se Deus quiser, Deus nos protege, etc. Não houve isso. Eu sei que se eles falarem isso, não significa que eles confiam em Deus, é claro que não significa, mas nem isso tiveram a coragem, né, de reconhecer que só Deus pode livrar o nosso país de ser dizimado por esse coronavírus, né? Nenhum reconheceu, mas Deus convida os crentes a olharem para trás e ver o quanto Deus já fez, ou cantar aquele hino, né? Uma dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Porque é importante olhar o quanto Deus já fez e contar o que Deus fez, né? Porque isso não somente serve para testemunho para os de fora, que ainda não são crentes e poderão ser pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, a soberania de Deus, mas para você mesmo crescer na fé. À medida que você medita, faz reflexões sobre o que Deus já fez na sua vida, olha, você vai parar de chorar, você vai parar de se queixar, você vai parar de murmurar, a sua dor vai ser amenizada, sabia? Sabia, meu amigo? A sua dor da coluna vai ser nada em comparação com o que Deus já fez, né? Vai diminuir a dor, vai diminuir a preocupação com o André e os outros, tudo ameniza em nossas vidas, porque a nossa fé é alavancada, né?
Há uma alavancagem da nossa fé quando nós olhamos para o que Deus já fez, como dizia Spurgeon, os poderosos feitos de Deus. Amém? E por último, como a nossa segurança está no fato de Deus ser Deus, como Deus, Ele ordena quietude. Agora, já que Deus já fez tudo, já nos deu paz, já prometeu paz, já fez um plano para a nossa segurança, já ordenou que nós olhássemos para trás e víssemos o que Ele já fez para aumentar a nossa fé, porque a nossa fé é baseada no que Deus fez, certo? Porque Deus abriu o mar vermelho, Ele é poderoso para me fazer vencer qualquer obstáculo, porque Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, Ele é poderoso para suprir a minha necessidade, para suprir a minha janta de hoje. Amém? Tudo isso é importante a gente verificar. Isso de uma forma remota, mas de uma forma mais próxima, vamos olhar o que Deus fez por nós no ano passado, né? Isso vai aumentar a nossa fé. Então, tendo feito isso, agora Ele nos exorta novamente a ficar quietos, né? Silêncio. Agora é só esperar. Agora que você tem paz, né? Já sabe que Deus é o seu refúgio, Ele já providenciou um refúgio na cidade de Deus para você. Então, onde quer que nós estivermos, é a cidade de Deus. Sua casa pode ser a cidade de Deus. Onde Deus habitar, onde Deus está, aí é o céu. Assim que cantam os arautos, né? Onde Deus está, aí é céu, né? Ou o hino do cantor cristão: em terra ou mar, seja onde for, é céu para mim, né? Céu é o lugar onde Deus habita. Se Deus está presente na minha vida, no meu lar, e nas minhas orações, na minha confiança, na minha fé, então eu estou na cidade de Deus. Mas embora a cidade de Deus ali é literal, o trono de Deus lá no céu, e o lugar para onde Ele vai levar a igreja arrebatada e os salvos da grande tribulação e de todas as épocas para lá, tá certo? Abraão, Isaac, Jacó já estão lá em espírito, né? Mas aqui a promessa é levar em corpo. Então Abraão, Isaac e Jacó vai ressuscitar um dia para habitar nessa cidade de Deus física, completa, corpo, alma e espírito, certo? Para quem é dicotomista, quem não é tricotomista, para quem é dicotomista, corpo e alma, né? Eu estou fazendo as pregações e consolando também aqueles que não acreditam como eu, né? Porque não é por não ser dicotomista que você não vai para o céu, corpo, alma e espírito. A surpresa do dicotomista é quando chegar lá no céu, você percebe que você foi formado corpo, alma e espírito. Assim como a surpresa dos amilenistas é saber que haverá um milênio, um reino milenial de 1000 anos, Cristo reinando aqui na terra, com tudo restaurado, sem a presença de nenhum governo corrupto, humanista. O governo é de Cristo. Aí eles vão ficar surpresos, né? Mas por enquanto se console na sua crença que você não é pré-milenista, que você não é tricotomista, né? Mas Deus ordena aqui quietude. E Ele diz aqui no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o segredo. Mas quem é que vai obedecer essa exortação, essa ordem? Aquietai e saber que é Deus. Para isso você tem que acreditar que Deus é o seu refúgio. Enquanto você não acreditar de todo o coração que Deus é Deus e Ele é o seu refúgio, você não vai poder descansar nem ficar em silêncio. A sua alma vai ficar pulando dentro de você e você vai ser obrigado a murmurar, se queixar, gritar, gemer, praguejar e até praguejar, porque você não acredita em Deus como Deus. Então primeiro você tem que receber a paz, né? Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí uma vez que você recebe a paz, essa paz, aí você
coloque todo o seu coração no refúgio que Deus já providenciou para você, a cidade de Deus, que já expliquei que é a presença de Deus, seja onde você estiver, né? Embora signifique o lar celestial. E também você só vai descansar em Deus, ficar em silêncio, se você já tem o costume de se exercitar, olhar para trás. Se você sempre, porque a maioria dos crentes concentra nos problemas de hoje, e alguns mais incrédulos concentram nos problemas de hoje e nos que virão amanhã. Aí o sofrimento é inevitável, né? E esquece de olhar para trás o que Deus já fez. Não se esqueça de olhar para trás o que Deus já fez, para aumentar a sua fé, para você vencer os obstáculos de hoje e não ficar preocupado com os problemas que virão amanhã, mas entregar a Deus a sua vida. Aí sim você pode obedecer este mandamento: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós nos preocupamos em exaltar a Deus, não é? E muitos até ilusoriamente acham que a música que eles cantam aí nas igrejas, e muitas igrejas têm mais música do que pregação. Em muitas igrejas o culto é de 2 horas, 1h30 é de pregação, 15 minutos de aviso e 15 minutos só para pregação. E acho que está agradando a Deus. Mas a gente deve preocupar sim em agradar a Deus, exaltar a Deus, onde a gente for, que as pessoas que olhar para nós enxerguem, vejam Cristo em nós e vejam quanto Cristo já fez por nós e começa a pensar, olha, Ele é Deus, começa a exaltar a Deus, né? E você mesmo deve exaltar a Deus onde você for, mas Deus não está limitado à nossa função de exaltá-lo. Deus não depende nada de nós. Aliás, a definição de Deus na filosofia é: Deus é aquele que basta-se a si mesmo. Ou seja, o que é esse termo basta-se a si mesmo? Ele não tem necessidade nenhuma, ele não depende de ninguém, nem de circunstâncias, nem de pessoas nenhuma. Deus não depende de nós para nada. Deus basta-se a si mesmo. Por isso ele diz: fique quieto. Fique quieto. Se você deseja exaltar a Deus, fique quieto. Né? Porque você falando quieto já está errado. Diz o outro, né? Não, fique quieto. Se quer exaltar a Deus, porque Deus disse: porque eu já sou exaltado entre as nações. Vocês pensam que Deus não é exaltado entre as nações? Agora mesmo, no século, no ano de 2020, de fevereiro para cá, Deus tem sido exaltado entre as nações. Amém? É isso que eu gosto. É isso que eu elogio do coronavírus. O meu elogio do coronavírus é que o meu Deus, que é Deus, está sendo exaltado em todas as nações, mesmo a despeito do ateísmo, do humanismo, do ceticismo, da incredulidade, da indiferença dos reis, dos governadores e do mundo. Deus está sendo exaltado nesse período de coronavírus. Então, não se preocupe, Deus não depende de mim para exaltá-lo. Se eu o exaltá-lo, eu estarei, o felizardo sou eu, o abençoado sou eu, o privilégio é meu, é pela graça, aliás, exaltar a Deus é um feito da graça de Deus, é um privilégio dos agraciados. Eu vou louvar a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder exaltá-lo na minha vida. E esse é o meu propósito de vida, exaltar a Deus. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, meu propósito, meu plano é exaltar a Deus. Mas se eu falhar, não se preocupe, eu sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Amém? Aí, fique quieto, fique em silêncio. Né? Ah, não posso orar? Não, nem ore. Não. Ou então ore lá em silêncio.
né, que tem que orar sem cessar, ore lá em silêncio, mas ore agradecendo a Deus, ore louvando a Deus, ore recebendo as bênçãos de Deus, a segurança de Deus, porque Ele é Deus, a nossa segurança está nele. Agradeça porque Deus é Deus. Porque se você ficar em silêncio, não murmurar, não se queixar, não gemer, curtir aquela dor com alegria, curtir aquela solidão do isolamento com alegria. Deus é Deus, Ele está sendo exaltado e por consequência, Ele repete: o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus, você não está isolado de Deus, amém? Você foi isolado nem da sociedade, inclusive esse termo cunhado agora na epidemia de isolamento social é inadequado, né? É um termo inadequado, não existe isolamento social. O que existe é isolamento físico, mas isolamento social não. Olha, Deus, a providência de Deus deu as redes sociais para você se comunicar, né? Dar um alô. Eu mesmo tenho exercido muito isso. Frequentemente eu estou ligando, mandando uma mensagem para um amigo de muito tempo, até pessoas que eu não vejo, que faz tempo que eu não vejo. Eu me preocupo, eu começo a orar por ele, eu falo, não preciso perguntar se ele está bem. Eu coloco no WhatsApp: ei, vocês estão bem? Né? Quando eu não tenho o telefone, o WhatsApp, eu peço a alguém, né? Distanciamento, mas não social. Porque você não distanciou socialmente. Socialmente, você está se comunicando por telefone, por carta, por WhatsApp, por redes sociais. As redes sociais não é ruim, pode ser uma providência de Deus para essa época, para evitar o isolamento social, né? Aliás, houve muitos erros nesse coronavírus, né? E um dos erros é o termo cunhado pelos governantes: isolamento social, que não existe, né? Tem isolamento físico, isso sim, mas social não. Mas de qualquer maneira, o que fica aqui é que Deus é o nosso refúgio, o Deus de Jacó está conosco. Então você ficou isolado, é isso que eu queria chegar, é aqui que eu queria chegar. Você ficou isolado e você continua isolado na sua casa, mas o Deus de Jacó está lá, amém? Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom, para finalizar, como eu posso encerrar essa pregação? Dizendo novamente: a nossa segurança está no fato de que Deus é Deus e que Ele é o nosso refúgio. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por tão preciosa segurança promovida pelo Senhor para o povo de Israel e para a igreja, ou para o teu povo em todos os tempos, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer ameaça. Oh meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, e o nosso Deus é Deus, e Ele já promoveu a nossa segurança. Estamos seguros e, portanto, podemos ficar calmo, tranquilo, seguro e em silêncio, porque é somente no silêncio que nossa alma vai entender que Deus é Deus. Porque na agitação da nossa alma, se nossa alma não tem tempo para parar e meditar sobre quem é o nosso Deus, não vamos ter sossego nunca. O nosso sossego, a nossa tranquilidade, a nossa segurança, a nossa paz é pensar, ficar em silêncio e pensar: o nosso Deus é Deus. Então eu oro que cada um dos nossos ouvintes fique em silêncio, porque somente assim ele vai saber que Deus é Deus. Quando ele se mexer do seu silêncio, ele vai verificar que Deus já cuidou de tudo. E tudo está em perfeita paz, em perfeita bonança. Não mais o mar estará agitado, não mais os raios violentos estarão a cortar as árvores e romper com a tranquilidade do ambiente, porque Deus já
tomou as suas providências. Então, por isso que ele é exaltado entre as nações e exaltado na terra. E nós, se quisermos exaltá-lo também, que é um grande privilégio poder exaltá-lo, devemos ficar em silêncio. Mas só pode ficar em silêncio, meu Deus, se o Senhor também ajudar que nós confiemos na tua paz, na paz perene que o Senhor nos oferece. Se o Senhor nos ajudar a focar e experimentar essa segurança da tua presença na cidade de Deus. E se o Senhor nos ajudar a olhar para trás e ver o quanto Deus já fez. Aí sim, nós, nessa confiança, nós temos todo o potencial para ficar quieto, em silêncio, vendo Deus sendo exaltado entre as nações, vendo Deus sendo exaltado na terra, e nós só alegrando, vai ser só alegria quando nós vemos nosso Deus, porque a nossa alegria, Senhor, a nossa paz, a nossa vitória, o nosso louvor é ver o teu nome sendo exaltado. Não há alegria no coração de quem não deseja ver Deus, que é Deus, sendo exaltado. Então é tudo que eu te peço, em nome de Jesus, amém.